nome da pregação de hoje é A Alegria é Mandamento. Em uma época em que cristãos dizem, é normal que um cristão viva num estado de infelicidade constante. Numa época dessa, a gente precisa lembrar de Gálatas 5:22, que declara que o fruto do Espírito é amor, alegria. É fruto do Espírito. Numa época em que as pessoas associam ser cheio do Espírito Santo com ser deprimido, a gente precisa se lembrar de Gálatas 5:22. Numa época em que os cristãos não possuem força para enfrentar uma unha encravada, é importante lembrar de Davi, que perdeu sua família, que foi sequestrada, toda ela, com o grande medo de que talvez suas mulheres estivessem sendo violentadas. Davi perde toda a sua família, todos os seus bens, e seus soldados falavam em apedrejar Davi. O texto diz que ele chorou até não ter mais força. Mas diz o texto que Davi se reanimou no Senhor. Numa época em que os cristãos não conseguem se reanimar em Deus, não conseguem encontrar força em Deus para lutar contra uma unha encravada, é bom lembrar de Davi. É bom e interessante lembrarmos de Davi. Numa época em que, diante de qualquer circunstância, os cristãos se fragilizam. Numa época em que os próprios pastores são bandos de drogados, com drogas legalizadas, que são fracos, e dizem que a fraqueza deles é normal. Numa época dessa, é importante nos lembrarmos do Salmo, que declara: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firmes permanecem para sempre. Eu quero falar hoje que a felicidade não é apenas um dom de Cristo, não é uma promessa apenas do Evangelho, é mandamento também. Vamos ler Filipenses 3:1. Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Ele está dando uma ordem. Paulo está ordenando. Quem é esse homem? Quem é esse homem que diz isso para nós? Espera aí, Paulo, isso parece um peso. É um homem na cadeia. É esse homem que está dizendo para seu povo: alegrem-se no Senhor. E ele diz isso 3 vezes aqui. 3 vezes. Em Filipenses 4:4 ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Paulo está na cadeia. E em Filipenses 1:3 ele agradece. Ele diz: eu dou graças a Deus por vocês, meus queridos irmãos. Ele está na cadeia e a sua boca está cheia de gratidão. Em Filipenses 1:17, Paulo descreve inimigos, seus inimigos, homens que queriam suscitar, trazer tribulação às cadeias de Paulo, ou seja, trazer mais sofrimento a ele, porque eles pregavam motivados pela discórdia. Mas diz o texto que Paulo fala assim, mas que importa? Contanto que Cristo seja pregado, com isso eu também me regozijarei. Paulo se regozija com o fato de pessoas que querem atormentá-lo. Isso é impressionante. Em Filipenses 2:14, Paulo diz: não murmurem, não façam nada com murmuração. Paulo está na cadeia. Se tem alguém que talvez nós pensássemos poderia murmurar e reclamar, era ele, que colheu, por todo o amor dele por Deus, por toda a dedicação às pessoas, por toda a sua honestidade, ele colheu espancamentos, apedrejamento e cadeia. Esse homem, que tinha tudo para reclamar, ordena: não murmurem. Façam tudo sem murmuração, inclusive se vocês estiverem na cadeia. Em Filipenses 2:17, este homem diz: estou pronto para ser oferecido como libação. Era uma oferta de sangue. Mas olha o que ele diz em Filipenses 2:17. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação, como sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. Como é que é, Paulo? Ainda que você seja trucidado, como se fosse gado, Paulo. Como se pegassem você como uma ovelha, Paulo. E degolassem você, Paulo. Decapitassem você, Paulo. Alegro-me, você diz isso. Você diz alegro-me depois desse cenário de uma ovelha sendo trucidada? É isso mesmo, Paulo? É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Ele se alegra e ainda chama seus irmãos a se congratularem
com ele. Apesar de estar na cadeia, sabendo que pode morrer, ele ordena 3 vezes: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Homens, na Bíblia, em situações infinitamente mais difíceis que as nossas, eram fortes, crentes, pastores, ganhando 20 mil reais por mês, alguns deles, com a família boa. Você me diz que é normal você andar infeliz e chama isso de doença. O nome disso é fraqueza. O nome disso é qualquer outra coisa, menos vida cristã. Primeiro, alegria é uma ordem. Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Salmo 97. Reina o Senhor, regozije-se a terra. Ele diz, Deus está reinando, e logo em seguida ele dá uma ordem. Alegrem-se. Dizer que Deus reina significa crer que Deus é soberano sobre cada área da sua vida, sobre tudo que diz respeito a você. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão de Deus. Isso significa dizer que você está hoje onde você deveria estar. Isso significa dizer que Deus é soberano sobre a sua vida. Que o seu salário, a sua casa, o seu país, a sua família, se o seu pai foi embora ou não, tudo isso, o Senhor reina. O Senhor reina sobre você. Ele é soberano sobre o bem e sobre o mal. Sobre até as coisas mais insignificantes da sua vida, como o fio de cabelo que cai da sua cabeça. Portanto, quando eu e você andamos cabisbaixos, insatisfeitos com a nossa vida, crendo que Ele é soberano sobre ela, isso é rebelião. 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 Fruto de um coração soberbo, crente de que merecíamos mais. Fruto de um coração incrédulo, que não crê que Deus pode suprir, que não crê que Deus pode mudar a sua história. Por isso ele ordena, já que Deus reina, alegrem-se. Alegrem-se, alegrem-se. É dever. Alegria é dever. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é alegria. Martin Lloyd Jones, comentando essa passagem, ele diz assim: não nos sentamos confiando e esperando que de repente vamos começar a regozijar-nos. Não, nós temos que fazer algo para que nos regozijemos. É algo que somos capazes de fazer. Meu Deus, eu preciso ler de novo. É algo que somos capazes de fazer. A ordem de Paulo foi para o povo. Ei, alegrem-se. Decidam pela felicidade. Escolham. Lutem por isso. Não é algo que a gente espera, é algo que a gente decide, escolhe, por meio da fé em Cristo Jesus. As pessoas acreditam que a alegria é algo que acontece conosco, que não temos nenhum controle sobre ela. Não é verdade. Pense, por exemplo, em Abacuque. Ele descreve um cenário de calamidade total. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Não importa, eu me alegrarei. Veja o que ele diz, ainda que, ele não sabe se isso vai acontecer. Pode ser, ele não sabe. Mas ele sabe qual será a atitude dele mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio à perda total. Eu decidi que eu vou me alegrar em Cristo, diz ele. Eu decidi isso. Não é, obviamente, que não fiquemos tristes. Não é isso que Paulo está dizendo. Lembra que eu preguei para vocês aqui, semana passada? Paulo disse que ele enviou Epafrodito para ajudar os irmãos de Filipe. E Paulo diz assim, Deus preservou Epafrodito para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. De modo algum, Paulo, ao ordenar a felicidade, está proibindo todo tipo de lágrima. A tristeza faz parte da vida. E é normal quando, por exemplo, perdemos um parente, ficarmos tristes. É normal ficarmos tristes diante de circunstâncias difíceis. É claro que é normal. Mas, mesmo em meio às dificuldades mais profundas, é possível nos alegrarmos em Cristo. É possível pensarmos assim, esse momento está difícil, mas eu sei que Deus está usando isso para a glória dele. Como Tiago declara, tendes motivo de alegria o passardes por várias tribulações. É quase como dizer assim, alegrem-se
pelo fato de que vocês estão chorando. É quase isso. Por quê? Porque tudo coopera para o nosso bem. Deus está usando isso aqui para me quebrantar. E eu me alegro nele, apesar de as lágrimas caírem, eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar, ele vai agir na minha vida. Eu sei que ele cuida de mim. Eu sei que ele vai mudar a minha história. Eu sei que ele está usando essa circunstância para a glória dele. Por isso eu me alegro nele. Ainda que as lágrimas escorram, eu me alegro nele. Eu posso chorar por conta da circunstância difícil, mas eu não vou me abater ao ponto de entrar no quarto e dizer, acabou para mim? Ou falar como esses pastores frouxos aí. É normal que você entre no quarto e fique lá, estatelado e entregue. Não. Não ouça esses homens. Não ouça. Ouça Paulo, que na cadeia está dizendo, alegrem-se, sejam fortes. Escute Paulo. Escute a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. A tristeza, ela tende a provocar profundo desânimo, profundo abatimento, o que nos impede de executarmos as nossas obras para Cristo. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Você se lembra que a Bíblia declara que os discípulos com Jesus Cristo, lá no Getsêmani, que os discípulos dormiam de tristeza? Você já passou por isso? De a angústia ser tamanha que o melhor momento do dia é o sono? A tristeza nos abate. A tristeza, um estado de espírito constantemente triste, pode fazer com que você perca suas forças. Mas note isso, Salmo 42. O salmista tem um diálogo com ele mesmo. E ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? E aí ele responde para ele mesmo, espere em Deus. Como que ele lida com o abatimento dele? Como que ele lida com o abatimento dele? Ele fica parado? Não, ele conversa com ele, ele trava uma luta interna com ele mesmo. E diz, levante, bora, vamos para cima, continue, não desanime, confie em Deus. E a esperança, diz ele, é o remédio para o abatimento. E ele está certo, porque Isaías declara o mesmo. Os jovens de exaustos caem, o que não é normal. Um jovem está cheio de energia. Mas ele diz, os jovens caem, mas os que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Não é normal isso, correr e não se cansar. É porque a alegria não é normal mesmo, é fruto do Espírito. A alegria é um milagre. É Deus quem coloca em nossos corações a alegria. É Deus, a alegria é uma dádiva de Deus. Segundo, a alegria é uma promessa. Paulo, como eu preguei para vocês semana passada, disse que Deus manteve Epafrodito para que Paulo não tivesse tristeza após a outra. Ou seja, Deus preserva Epafrodito para trazer alegria a Paulo. Deus é aquele que nos dá alegria. Deus é aquele que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus é aquele que coloca alegria no nosso coração, como eu acabei de dizer para vocês. Davi diz isso. Mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Eclesiastes, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? A alegria, quem pode trazer? Separado de Deus, quem pode ter alegria? A alegria é fruto do Espírito, não é fruto de um remédio. Não é fruto de Prozac. Não é. Não é fruto de Skinner, nem de Freud, nem de nenhum homem. Nenhum psicólogo pode dar alegria para você. Nenhum filósofo deste mundo pode. A alegria é dom de Deus, é fruto do Espírito, não do homem. É fruto do Espírito. Veja as expressões bíblicas para narrar a restauração efetuada por Deus no seu povo, em Israel. Isaías 35. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Como é que é? Alegria eterna? Quando Deus restaura o seu povo, Ele concede alegria eterna? É isso mesmo? E aí, pastores? Frouxos.
Como é que vocês lidam com isso aqui? Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria os alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isso aqui é Deus falando da restauração de Israel. Pense na restauração que Deus fez conosco, em nós, quando Deus nos redimiu. O salmista declara: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Como é que é? Delícias perpetuamente? Ou o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. E eu pergunto para vocês, se o que Deus fez por nós não é infinitamente maior do que aquilo que Deus fez por Israel. O salmista 16 está naquela perspectiva de que ele via o povo de Israel voltando do exílio. E ele diz, quando Deus restaurou a nossa sorte, quando Deus nos trouxe de volta para a nossa terra, nós ficamos cheios de alegria, a nossa boca se encheu de riso. Eu pergunto para vocês, o que Cristo fez por nós não foi infinitamente maior quando Cristo nos restaurou? Ele não nos livrou de um cativeiro babilônico, ele nos livrou do cativeiro, da morte, do inferno, da condenação eterna. Não é infinitamente maior? Como que a nossa boca não vai se encher de riso? Com o fato de que, não importa o que aconteça conosco, nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Todo o luto, toda a humilhação, todo o sofrimento, Deus usa para a glória dele. Como podemos viver infelizes com um Deus deste? Como podemos viver infelizes com um Deus deste? Em Atos 3, Paulo está pregando o evangelho para ímpios. E sabe o que ele promete? Arrependam-se e sobrevirá a vocês tempo de refrigério. É promessa do evangelho, refrigério, paz na alma. Paz na alma. Qual era o nosso estado antes de nos convertermos? A Bíblia é clara. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Romanos 2,9. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado. Lá em Levítico, capítulo 26, verso 36, Deus disse que iria amaldiçoar aqueles que desobedecessem à lei de Deus. E Deus disse assim, eu vos meterei ansiedade tal no coração de vocês que uma folha movida vos provocará desespero. O que é uma folha movida? A ansiedade no coração do povo seria tamanha que qualquer notícia mínima, qualquer coisinha mínima iria provocar ansiedade. Síndrome do pânico. Não é síndrome do pânico. É Deus colocando ansiedade no coração do homem. É isso que a Bíblia declara. Mas o que a Escritura declara àqueles que creem? Romanos 5,1. Justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Quando nós cremos, a culpa é retirada. Cristo nos redime de todo o nosso pecado. E por isso, nós que andávamos atormentados, porque a Escritura declara, o vosso pecado vos há de achar. É como se fosse o seguinte, Deus é o juiz e você é um criminoso. E você estava em fuga, e Deus perseguindo você para te amaldiçoar. Sim, essa é a descrição bíblica. Não, eu sei, não é a descrição desses pastores de Geleia, mas é a descrição bíblica de quem Deus é. E Deus amaldiçoava o homem ímpio. E amaldiçoou o homem ímpio. E esse era o seu estado. E ele estava ali. Por quê? Porque ele é justo e tem que punir o pecado. E por isso o homem sem Deus, anda num estado de infelicidade crônica, de insatisfação crônica. Mas no instante em que ele crê em Cristo Jesus, a sua culpa é tirada. E ele é restabelecido com Deus. Ele tem paz com Deus. Quem tem paz com Deus? Quem tem paz com Deus, a paz que vem de Deus, vai me dizer que é normal viver atormentado? Não. Jesus anunciou assim, que ele veio trazer vida e vida em abundância. Ah, pastor, mas vida aí é salvação. É óbvio que é. E tudo aquilo que tem a ver com salvação. Alegria, paz. Como Paulo declara em Romanos, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E dizem os pastores incrédulos, não, isso aí não tem a ver com alegria. Como não? Você recebe a vida eterna, que é a vida de Deus, e você não fica feliz com o fato de que você é amado por Deus, que Deus controla a sua vida nos mínimos detalhes, isso não provoca uma vida poderosa, mesmo em meio à pobreza? Mesmo em meio ao caos? Como, por exemplo, lá de Abacuque?
que não tinha nada e diz, mas eu me alegro no Senhor? Mentirosos. Pastores mentirosos. Não. Não. A minha Bíblia diz isso. O meu Cristo disse isso aqui, ó. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós. Vamos continuar? E a vossa alegria seja 50%. Não. Plena. 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 Jesus prometeu à mulher samaritana, se você crer em mim, eu serei dentro de você uma fonte inesgotável. Ou seja, Jesus prometeu salvação. Jesus prometeu satisfação perene, constante. Porque é isso que a água faz. Ele diz, vocês não serão mais sedentos no deserto. Vocês não serão como esses ímpios, que andam angustiados e infelizes o tempo todo. Como estivessem em busca de um oásis no meio do deserto. Como se estivessem há 3 dias sem beber água. Não, não, não. Vocês não serão assim. Vocês não serão assim. Porque eu serei uma fonte inesgotável dentro de vocês. Nunca secará essa água. Essa água que satisfaz, que alimenta, que mantém vocês de pé. Nunca. 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 Ou Cristo é verdadeiro, ou você está mentindo. Ou você não está crendo. Eu creio que Cristo é que está certo. Você crê? Terceiro, a alegria é um testemunho. Paulo ordena, alegrem-se. Paulo está na cadeia. Paulo está em uma cela. Como eu tenho falado aqui para vocês ao longo dessa série. Esses pastores dizem que é normal que os crentes fiquem lá. É normal que fiquemos tristes. Várias vezes a gente fica triste diante das circunstâncias. Paulo diz, abatido, não destruído. Às vezes a gente fica abatido, mas destruído jamais. Mas os pastores dizem que é normal que os crentes vivam destruídos. No quarto, sem conseguir fazer nada. Sem conseguir levantar uma xícara. Eles dizem que é normal. Se Paulo estivesse assim lá na cadeia, você acha que ele iria pregar para toda a guarda pretoriana como ele disse que pregou e muitos se converteram? Você acha que alguém ia olhar para Paulo e falar, se alguém visse Paulo destruído, arrebentado, desanimado, sem fé, você acha que os soldados romanos iam olhar para Paulo e falar, eu quero ser como Paulo? Deprimido? Não. A alegria de Paulo na cadeia, a força moral de Paulo na cadeia, foi o testemunho que com certeza impressionou aqueles homens e abriu as portas para que Paulo pregasse o evangelho. A Escritura não declara, mulheres, comportem-se como cristãs, para que por meio do seu bom testemunho, sem palavra alguma, o seu marido se converta. Como é que é? O nosso testemunho fala? O nosso testemunho fala? Por que o ímpio vai desejar a sua vida, se ele olha para a sua vida e você é infeliz, reclama de tudo? O que há de milagre nisso? O que há de atrativo nisso? Atrativo é o seguinte, em meio à mais profunda dor, os ímpios olham para a gente e perguntam, como? Como você está assim no meio desse caos? É isso que impressiona o mundo. É isso que é um testemunho para o mundo. É isso que é um testemunho para o mundo. João 16:33, Jesus declarou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. As aflições virão, mas vocês não podem andar desanimados. Não podem. Vocês não têm o direito. Afinal de contas, eu não amo vocês? Diz Deus. Eu não cuido de vocês? Eu não morri por vocês? Eu não sou 100% por vocês? Eu não prometi que estarei com vocês todos os dias? Então como vocês podem andar desanimados? Eu não prometi que eu vou usar até o mal que acontece na vida de vocês para o bem? Então como vocês podem andar desanimados? Quarto e último princípio. O regozijo é em Cristo. Não é no seu filho. Não é no seu marido, na sua esposa, no seu pai, no seu trabalho, num hobby. É em Cristo. Não tem a ver com a sua circunstância. É em Cristo. Alegrem-se no Senhor, diz Paulo.
Ana, ela não tinha filho. Por conta disso, ela estava profundamente angustiada. Sabe o que o marido dela falou para ela? O marido dela, Eucana, disse assim: que isso, mulher? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Que autoestima desse cara, hein? Eucana não poderia dizer isso. O seu marido pode, que é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que nós, a igreja, vamos casar com ele. Eucana não poderia dizer isso. Cristo pode dizer para nós. Por que está triste? Você não tem filho? Eu não te sou melhor que 10 filhos? Por que você está triste? Você não tem marido? Eu não te sou melhor que 10 maridos? Por que você está triste? Porque você não tem dinheiro? Eu não sou melhor, não sou a coisa mais rica que existe? Eu não te sou melhor do que bilhões de dólares? Eucana não pode dizer isso. Jesus pode. Porque aquilo que você tem em Cristo é maior do que aquilo que você não tem na vida. Aquilo que você tem em Cristo é maior do que aquilo que você não tem na vida. Deus usa pessoas para nos alegrar. Como Paulo, ele disse que eu enviarei Timóteo para que ao receber notícia de vocês, eu fique mais animado. É claro que Deus usa pessoas para nos animar. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Paulo diz que Deus preservou Epafrodito para que Paulo tivesse mais alegria. Deus usa coisas materiais também para nos alegar, não apenas pessoas. Porque Paulo aqui em Filipenses, ele vai agradecer os filipenses, porque os filipenses enviaram dinheiro para ele. E Paulo diz assim, ó, eu me alegrei sobremaneira com a oferta que vocês me enviaram. Ou seja, Paulo não ficou com medo de que alguém dissesse, Paulo, você está idolatrando dinheiro. Não, ele ficou feliz. Você não fica, não? Ah, dinheiro não traz felicidade. Não traz mesmo, mas pobreza também não traz, não é? Então Paulo fica muito feliz. Ele fica muito feliz. Recebeu um dinheiro, ele diz, me alegrei sobremaneira. Não foi uma alegria comum, não. Foi muita alegria. Todavia, apesar de Deus usar coisas materiais para nos alegrar e usar pessoas para nos alegrar, o dinheiro e nem as pessoas são a causa da nossa alegria. Temos um Deus e não é o dinheiro. Temos um Deus e não é a nossa família. O nosso Deus é Jesus Cristo. Ainda que tudo se vá, ainda que percamos a família inteira, nós podemos dizer como Abacuque. Eu vou me alegrar porque Ele é o motivo da minha alegria. Ele vai me fortalecer. Ele vai me manter de pé. Não importa o que eu enfrente. Portanto, primeiro, a tristeza é normal, faz parte da vida. É normal, Jesus chorou quando viu Lázaro morto. E mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro logo em seguida. Bem-aventurados os que choram, faz parte da vida o choro. Paulo não está negando isso. Segundo, há tristezas que são oriundas de pecado, de incredulidade. Romanos 2,9, tribulação e angústia virão sobre toda alma que comete pecado. Davi, crente já, Salmo 31, gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força. Por causa do quê? Aqui ele vai dar razão. Por causa da minha iniquidade. Lembra do Salmo 73? O salmista, crente, estava com o coração amargo, angustiado. Por quê? Porque ele invejou a prosperidade dos homens maus. Às vezes você está infeliz por conta da inveja, por conta da sua incredulidade. Porque você não crê que Deus pode satisfazer você com a vida que você tem hoje. Porque você não crê que Deus pode mudar a circunstância difícil que você está enfrentando. Porque você não crê que Deus ama você e que Deus está permitindo essa circunstância para te quebrantar, para te mudar, para te humilhar, para que você seja conforme a imagem de Jesus Cristo. E por isso, inúmeras vezes, você anda infeliz. E por isso, inúmeras vezes, você anda reclamando de tudo e de todos. Não ouça esses pastores mentirosos. Não é verdade que vocês devem andar assim. O crente é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, diz a Escritura. Nós somos a luz do mundo, não trevas no mundo. Você acha que um cristão deprimido é luz do mundo? Que vive infeliz e reclamando de tudo e de todos? Você acha que um homem desse é luz do mundo? Jamais. Jamais. Terceiro, lembrem-se, alegria é uma promessa e alegria também é uma ordem. Alegria é uma espécie de virtude, assim como a paciência, assim como a justiça, assim como perseguimos a justiça.
Desejamos ser justos e nos esforçamos para ser justos. Assim como nos esforçamos para ser pacientes, porque é uma virtude, a alegria também é. Há uma ordem para sermos pacientes, há uma ordem para sermos alegres. A felicidade, portanto, é uma espécie de virtude a ser perseguida. A alegria é uma promessa. A alegria também é uma ordem. Jesus Cristo não prometeu Ferrari para todos, mas ele prometeu algo infinitamente maior. Alegria e gozo, mesmo em meio a ambientes difíceis. Como Davi disse, eu vou citar pela terceira vez: puseste mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando eles têm tudo. Mesmo na escassez, o Senhor tem satisfeito a minha alma. É isso que Davi está dizendo. O Senhor tem feito um milagre ainda maior do que apenas dar coisas materiais. Deus tem enchido a minha boca de riso, mesmo em meio às dificuldades mais profundas. Isso sim é milagre. É isso que de fato impressiona os ímpios. Sabe por quê? Porque eu já aconselhei vários deles com dinheiro, com carro luxuoso na garagem, e infeliz. Eles olham para outros ricos e o dinheiro não os impressiona. O que impressiona, o que faz com que os olhos deles brilhem, é olhar para um crente e às vezes em circunstâncias difíceis e com a boca cheia de riso. Aí eles dizem: o que é isso? O que é isso? Eu quero isso. Eu preciso disso. Porque eu procurei em todos os lugares e não encontrei. Como disse Martin Lloyd Jones, os homens andam ansiosos, com medo. Os homens deste mundo estão em trevas. E nós fomos chamados a ser luz para eles, um farol. E nada brilha mais do que um crente cheio do Espírito Santo, cheio da alegria do Senhor. Você crê? Vamos ficar de pé.